Beleza, gente? Tudo bem com vocês? Bom, como prometido, né, na semana anterior, semana passada, eu disse que ia preparar uma aula para vocês somente sobre notação científica, porque eu sei, né, das aulas presenciais, eu percebo que é uma dificuldade muito grande, né, de grande parte dos alunos. Então, preparei essa aula apenas explicando a questão da notação científica, certo? Para vocês melhorarem essa parte que é muito matemática, certo? Mas como eu já disse a vocês em outros momentos, a física é uma ciência que ela precisa dessa ferramenta matemática. Então nós não podemos fugir da matemática, nós temos que aprender a trabalhar com a matemática, tá bom? Então aproveitem essa aula para vocês tirarem as dúvidas, certo? Qualquer dúvida que ainda persistir em relação a operações, né, com potenciação, notação científica, pode deixar aí a dúvida aí nos comentários, tá certo? Pode mandar também a questão pelo WhatsApp, certo? Podem tirar as dúvidas, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, tá bom? Então, antes de falarmos de notação científica, né, vamos fazer uma revisão sobre potenciação, né? Que na verdade a notação científica é uma forma de trabalhar com potenciação, né? A diferença é que sempre a base é 10. Vamos fazer uma revisão sobre potenciação, tá bom? Então, olha só. O que é a potenciação? A verdade, a potenciação é uma operação matemática, né, utilizada para facilitar a multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, quando eu quero multiplicar, né, o número 2 por ele mesmo várias vezes, posso escrever isso aqui em forma de uma potenciação, tá certo? Então, a potenciação ela é sempre dessa forma. Nós temos um número maior aqui chamado de base, né? E temos um número menorzinho que é chamado de expoente. Aqui eu utilizei letras para representar, né? Então, A elevado a N. Ou seja, o que está querendo me dizer? Está querendo dizer que o número representado pela letra A, ele vai ser multiplicado por ele mesmo N vezes. Como é isso, professor? Vamos entender agora, tá certo? Então, olha só. Um exemplo para ficar mais fácil o nosso entendimento, certo? Então, aí eu tenho 10 elevado ao expoente 3, ou 10 elevado ao cubo, né? Nós falamos assim, certo? Então, o número 10, né? O número 10 aqui ele é chamado de base e o número 3 é chamado de expoente, tá certo? O que essa expressão está querendo me dizer? Essa expressão está querendo dizer que o número 10 ele vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O expoente indica isso. Então, é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar quanto? 1000, tá certo? Agora aqui embaixo eu tenho, aqui, ó, eu tenho 10 elevado à sexta potência. 10 é a base, 6 é o expoente. O 6 vai indicar quantas vezes eu devo multiplicar o número 10 por ele mesmo. Ou seja, 6 vezes. Não é 10 vezes 6. Muitos alunos confundem isso e acabam colocando 10 elevado à sexta igual a 60. Não é, certo? É 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 vezes 10, 6 vezes. Tá certo? Como está aqui representado. Certo? Então, aqui, ó. Seis vezes. Os 10 está sendo multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Que vai dar quanto isso? Vai dar 1 milhão. Não é isso? Beleza? Vamos agora, gente, falar, né? Vamos agora falar de notação científica, né? Vamos pegar essas potenciações agora e trabalhar isso em forma de notação científica, que é muito comum na física, na química e até na própria matemática, tá certo? Então, utilizar uma notação científica, né, significa exprimir um número inteiro nessa forma aqui, ó. Nesta forma, n vezes 10 elevado a n, tá certo? Então, vamos entender melhor o que é isso, né? Esse nzinho pequeno é um número inteiro, certo? Sempre um número inteiro. E esse n maiúsculo é um número que ele pode ser maior ou igual que 1 e menor que 10. Então, eu posso ter aí 1,2, 3,5, 4,6. Eu nunca vou ter, por exemplo, 40, nunca vou ter 50, certo? É sempre menor que 10 e sempre maior ou igual que 1. Então, eu não posso ter 0,2, 0,3. Vamos ver aqui esses dois exemplos para ver se facilita o nosso entendimento, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, a distância média entre a Terra e o Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. Eu escrevo esse número assim, né? 150 e mais 6 zeros, tá certo? 150 milhões.
Como é que eu posso escrever isso de forma simplificada, utilizando a notação científica? Como é que eu faço isso? Então, olha só. Isso vai ser igual. Para escrever esse número na forma de notação científica, eu vou ter que, esse número aqui, ele vai ter que ficar maior ou igual que 1 ou menor que 10. Ou seja, ele vai ter que ficar aqui, ó, 1,5. Não é isso? Ou seja, a vírgula, ela está aqui, ó. Depois de todo número tem uma vírgula. Então, aqui tem uma vírgula. Não precisamos colocar, mas tem. Eu vou carregar a vírgula até chegar aqui entre 1 e 5. Para isso, a vírgula vai andar, ó, uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então, a vírgula andou 8 casas para a esquerda. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência. Então, essa é a forma de escrever esse número em notação científica, tá ok? Agora, a população do Brasil, da mesma forma, tá certo? A vírgula ela tem que ficar aqui, né, ó, entre o 2 e o 1. Se eu colocar aqui, fica 21, é maior que 10. Se eu colocar aqui, fica 0,2, é menor que 1, então não pode. Então, a vírgula vai andar novamente, ó. Uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, ficou 2,11 vezes 10 elevado à oitava. Tá bom? Então, é assim que nós trabalhamos com notação científica. Se eu tivesse andado para a direita, a única diferença é que aqui ia ficar negativo. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui. Está um pouco bagunçado, mas eu vou colocar. Por exemplo, esse número aqui, ó, 0,0000002. Certo? Como escrever esse número em notação científica? Da mesma forma. Só que eu vou andar agora para a direita. Certo? Então, a vírgula ela tem que ficar aqui, ó, depois de 2. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, ficou 2 vezes 10 elevado a menos 6. Quando anda para a direita fica negativo, quando anda para a esquerda fica positivo. Tranquilo? Vamos lá. Então agora, qual será a grande vantagem de trabalhar com isso, com notação científica? Na verdade, a grande vantagem é na hora de fazer as operações. E na matemática, e na física, e também na química, né? Matemática e física principalmente, é muito comum aparecer operações com potência de base 10. E aí facilita muito, gente, na hora da gente fazer isso. Então, olha só, vamos ver aqui. Eu tenho aí essa multiplicação de dois números que estão em forma de notação científica, né? 1,2 vezes 10 à quinta, né? 1,2 vezes 10 à quinta vezes 6 vezes 10 à terceira. Então, para fazer essa multiplicação, ó, eu vou multiplicar primeiro, eu vou multiplicar os números, ó, 1,2 por 6,0, e depois eu vou multiplicar as potências, certo? Então, olha só. Tá aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó. Multiplica os números, multiplica as potências. Certo? Antes de multiplicar o número, vamos fazer essa operaçãozinha aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base, ó. Essa operação aqui, ó. Estou multiplicando 10 à quinta por 10 ao cubo. Repete a base, que é 10. Repete. E soma os expoentes 5 mais 3, tá bom? Então, olha só, vamos fazer aqui 1,2 vezes 6,0, né? Multiplicação de números com vírgula. Às vezes confunde um pouco, né, nossa cabecinha. Vamos tirar essas dúvidas todas, tá bom? Então, ó, multiplicar aqui 0 por 2 dá 0, 0 vezes 1 também dá 0, 6 vezes 2 dá 12, sobe 1, né? 6 vezes 1, 6, mais 1 que foi 7. Agora eu somo, né? Vai dar 0, 2 e 7. E agora eu trabalho com a vírgula. A vírgula está a uma carga decimal e a uma carga decimal, somando duas cargas decimais. Então aqui vai ficar duas cargas decimais também. 7,20, que é o mesmo que 7,2, né? E aqui 5 mais 3, 8. Certo? Fazendo essas operações, nós temos isso aqui, ó, né? 7,2, né? Que é o resultado da multiplicação, e 10 à oitava, que é 5 mais 3, 8. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Agora um exemplo com divisão, né?
praticamente da mesma forma. A diferença vai ser na hora de trabalhar com os expoentes, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 4,5 dividido por 1,5, né? Então olha só, aqui, né? Vamos fazer também da mesma forma que a gente fez na anterior. Olha só, vai ficar 4,5, né? Dividido por 1,5, tá certo? E agora as potências. Lá na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Na subtração, você vai repetir a base e não vai somar os expoentes, você vai subtrair. Vai ficar menos 6, menos... Aí você vai colocar um parêntese para colocar o menos 2. Ok? Vamos lá, vamos fazer isso agora por etapa. Primeiro, vamos fazer essa divisão aqui, né? Vou fazer aqui embaixo. 4,5 dividido por 1,5. Então, olha só, gente. Divisão de número com vírgula, muitas vezes confunde, né, a nossa cabeça. Né? A gente acha que é difícil. Na verdade, não é difícil. A gente vai fazer o quê? Tirar essa vírgula, tá certo? Nesse caso aqui tá bem simples, ó. Como os dois números estão a uma casa decimal, aqui uma casa decimal, aqui uma casa decimal, eu simplesmente posso eliminar a vírgula, certo? Então vai ficar, dividir 4,5 por 1,5 é o mesmo que dividir 45 por 15. Eu eliminei as vírgulas, tá certo? E aí 45 dividido por 15, qual o número que multiplicado por 15 dá 45? É 3, né? Porque 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que foi, 4. E subtraindo vai dar 0. Então dá 3. Né? Então 4,5 dividido por 1,5 é 3. Então é R$ 4,50 dividido por 1,50. Dá 3, né? Aqui dá 3. 3 vezes 10. E agora, menos 6. Aí menos por menos dá mais 2, né? Isso vai ser igual a 3 vezes 10 menos 6 mais 2. Eu estou fazendo aqui uma adição de números de sinais diferentes. Repete o sinal do maior, no caso o menos, e subtrai. Né? 6 menos 2 dá 4. Ou seja, essa expressão todinha aqui vai dar 3 vezes 10 a menos 4. Beleza, gente? Então, foi isso que eu quis mostrar para vocês, essa revisão sobre notação científica. Bons estudos, até a próxima aula.